Opa, galera, tudo bem? Tudo em paz? Hoje eu vou começar uma série de vídeos que vai explicar como provisionar um Kubernetes Cluster usando a sua infraestrutura on-premises do zero. Para isso, a gente vai estar utilizando uma tecnologia que chama Proxmox. Para quem é íntimo das tecnologias de virtualização, o Proxmox seria a sua alternativa open source para o ESXi da VMware. O Proxmox precisa de estruturas, de template para criar novas VMs. E para você criar esses templates, a gente pode estar utilizando uma ferramenta que chama Packer. Para quem conhece o Packer, ele é muito útil para criar EMIs na AWS. E a gente vai estar fazendo uma coisa bem parecida, só que on-prem, o que é muito interessante, porque a gente pode versionar os nossos templates da mesma forma. Para começar, eu vou estar falando um pouco sobre o repositório que eu vou estar deixando disponível na descrição desse vídeo. Esse repositório ele vai estar criando toda a estrutura de template que você vai precisar para provisionar a sua VM template. Aqui, começando a dar uma olhada nos principais arquivos, a gente tem o Ubuntu Infranode Kubernetes Worker, que é um worker, vai ser o worker do nosso Kubernetes. Essa definição é um Proxmox, o builder é o Proxmox, né? O Proxmox URL aqui está escrito que ele vai estar apontando para a API do Proxmox. O Proxmox ele é um hypervisor que, assim como o VMware, assim como até o óbvio, né, a AWS, ele também vai ter uma API que vai estar interagindo. É uma API REST. Você pode estar interagindo com ela de forma programática ou do localhost ou do seu CI, de onde você preferir. Aqui a gente tem algumas opções para SSH, a gente tem a autenticação aqui. Não é o cenário mais ideal. Eventualmente eu vou estar querendo criar uma estrutura para o próprio Proxmox ir atrás da autenticação, capturar esses tokens de autenticação, autenticar na API, né? Fazer a autenticação direitinho, sem estar usando isso daqui, né? Mas por enquanto é o que a gente tem e a gente vai continuar com esse setup. VMID, esse valor está parametrizado lá em um outro arquivo que eu vou mostrar daqui a pouco. O nome do seu nó, isso aqui é importante. Quando você for fazer a configuração do seu setup em casa ou na sua empresa, você pode chegar e mudar isso aqui para o hostname da máquina Proxmox que você vai rodar o Packer. O Packer ele pode estar instalado no localhost, você vai ter que apontar, ou você instala ele no, por exemplo, está usando o GitLab, você vai lá no runner, instala, ou pega uma imagem do Docker, disponibiliza o binário do Packer lá dentro. Mas a gente pode explorar isso em outro momento. Aqui você vai ter os adaptadores de rede, sempre vai ser bridge normalmente. Discos, configuração de disco. Eu deixei aqui 50 GB, é mais que suficiente para o Kubernetes, um worker. A ISO, isso aqui é importante. A ISO tem que ser disponibilizada lá no Proxmox. Para quem não sabe, você vai estar usando um desses volumes aqui. Normalmente é o local. Local LVM é onde as máquinas vão armazenar os discos. Então, se você vir aqui em ISO Images, você vai ter aqui a sua imagem. Eu já deixei baixado, né? Para poder fazer esse tutorial. Então, se você tiver localmente, você vem aqui em Upload e faz o upload dela. Mas voltando para o nosso setup, você vai deixar Unmount ISO True, porque depois da build ele vai ter que tipo, ejetar literalmente a ISO. Template Name, muda para o que você quiser aqui. Aqui fica o critério de quem está usando. E assim por diante. Eu não vou entrar em todas as configurações, porque vai demorar muito tempo. Vai ficar muito longo o vídeo. Aqui, vars. Tem que definir isso, ok? O IP ou hostname do seu Proxmox, mais a porta padrão, que é 8006. De novo, o IP.
pode ser o hostname também. E, de novo, a autenticação, como eu mencionei, não está assim tão o melhor setup de todos, mas eu planejo melhorar isso no futuro. E eu deixei um README aqui para vocês darem uma olhada em como fazer. Tá? Ele vai vir com o Docker nessa versão e o CloudInit. O CloudInit é muito importante e vocês vão entender lá na frente. Antes, dá uma rodada no Packer Plugins Install para instalar o plugin do Packer, antes de executar a build do Packer. Tá? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o meu Proxmox e vocês vão ver. Esse é o comando que a gente vai estar utilizando, beleza? Packer build, esse parâmetro para apontar para o arquivo de variáveis, o vars.json, e aí o Ubuntu, que é o nome do meu arquivo, né, principal de configuração do Packer, mas mais uma vez você pode definir o que você preferir. Vou dar um Enter aqui. Aqui ele vai dizer que Proxmox está deprecated e tá mesmo. Eu estou usando um setup que eu uso frequentemente para construir os meus clusters. Ainda não cheguei a fazer nada com o Proxmox ISO, mas pretendo fazer alguma coisa no futuro e assim que eu fizer eu posso postar um vídeo sobre isso, tá? Mas aqui a VM já começou a ser provisionada. A gente pode olhar aqui no console que ele está automatizando toda a instalação dessa VM. Todos os passos que a gente faria manualmente, o Packer está fazendo para a gente, tá? Então, como ele faz isso, todas essas ações, do que selecionar aqui na instalação do Ubuntu Server, a gente pode olhar aqui, ó, config precede CFG. Então, todas essas configurações que ele faz sozinho, parece que é uma mágica lá dentro, na verdade ele está lendo esse arquivo aqui. Ó, só esperar um pouquinho. É meio estranho assim, mas por trás ele está fazendo toda a instalação. A gente espera um pouquinho. Não demora muito, não. Mas aí também vai depender muito da máquina que a gente tem, né? Dependendo do disco. Aqui em casa eu uso no meu Home Lab um disco que é o NVMe. NVMe da Samsung, muito bom. Tem uma velocidade de escrita muito boa. Aí ele tem um I/O muito bom. Mas dependendo do que você usar, pode demorar um pouco mais. Outra coisa que você pode estar olhando, se você usa GitLab, deixei essa build aqui, ó. Tem um check packer e vai dar um ver se tem o packer instalado, vai executar um packer version e se não tiver, você já vai ver. Vai inicializar a build, o mesmo comando que eu usei lá, tá? Então você vai ter um stage que init build definido aqui em cima. E aqui você vai rodar o packer build, var file e o arquivo de configuração da nossa build packer. Beleza? Ainda está fazendo. Eu prometo não vai demorar muito. Logo em seguida, o que ele vai fazer? Né? Ele vai chegar e vai executar esse script aqui, install deps. O que esse script faz? Ele vai instalar as dependências que estão ali descritas no README. Vai adicionar o repositório do Docker, vai fazer a instalação do Docker, vai habilitar o serviço do Docker, beleza? E ver o status, tá tudo certinho. Em seguida, ele vai modificar o usuário padrão, que é o Ubuntu, né? Ele veio com o Ubuntu como padrão. E o que esse user mod está fazendo? Ele está falando assim: o usuário Ubuntu vai ter permissão para executar o comando Docker. Se você não fizer isso, o usuário que você está utilizando para invocar o binário do Docker, o socket, né, não vai conseguir. Então você tem que fazer um user mod. Aí ele solta uma mensagem que configurou, vai ver a versão. Aqui é importante, eu até deixei uma mensagem. Coloca sua própria chave pública aqui, tá? Você coloca a sua chave pública, porque fica muito mais fácil você fazer um SSH para dentro da máquina e já começar a fazer as coisas que você precisa fazer. Ou então rodar um Ansible, né? Lá na frente, para o setup do Kubernetes, eu vou estar explicando como a gente vai fazer isso com o Ansible e Terraform. O Terraform ele vai usar
os templates que o Packer provisiona dentro do Proxmox e vai clonar eles. Da mesma forma que a gente chegaria aqui. Eu vou mostrar quando a build estiver prontinha, eu vou mostrar como que faz para clonar. É bem simples. Quem já conhece o Proxmox, eu não preciso nem explicar. Mas quem não conhece, eu posso, tipo, eu vou fazer um clone aqui. E aí vocês vão ver. Esse arquivo é o Authorize Keys, ele que vai ter controle de quem consegue fazer SSH com autenticação não interativa, ou seja, com chave pública e privada, beleza? E aqui o CloudNet, mais uma vez, ele é muito importante nesse setup que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então, aqui ele vai pegar a última versão, tá? pt install CloudNet e depois vai estar tudo instaladinho. Ó, falou cleanup ali. Então, vamos ver. Não se preocupe, porque às vezes pode demorar um pouquinho a mais do que previsto. Mas no final dá sempre certo. Ó, finishing installation. E é isso. Ele vai fazer um reboot. Esperar um pouquinho. E aí, beleza. Ele estava esperando o SSH ficar disponível e ele vai começar a executar aquele script. Ele vai dar um sleep de 30 segundos, porque é meio imprevisível quanto tempo o CloudNet ele vai demorar para ficar pronto. Esse sleep 30 segundos, ele está bem aqui. É o primeiro comando que eu coloquei aqui para dar tempo do CloudNet subir. Mas assim, dependendo do quanto demorar no seu setup, você pode mexer nisso aqui para dar tempo do CloudNet ficar disponível e CloudNet e SSH também ficarem disponíveis e você pode ficar tranquilo que o script ele vai executar. Aqui a gente está começando a fazer um apt, né? Beleza, está configurando todas as dependências aqui do script. Vamos esperar mais um pouco. Uma outra coisa, assim como eu tenho esse repositório do Worker, também vai ter que ter um repositório. Você vai ter que criar, né, um setup para o master, tá? Obviamente. Aqui é basicamente a mesma coisa, beleza? Acontece que quando a gente tem um Kubernetes master, ele vai precisar de mais algumas coisas para funcionar. Eu já deixei uma configuração do Helm RKE, que é o Rancher Kubernetes Engine. Eu vou estar explicando nos próximos vídeos. E é isso. Parece que a nossa build já finalizou. Ela demorou 8 minutos e 36 segundos. Foi razoável, né? Ó, a ID é 4002. Se eu vir aqui no Proxmox e olhar o ID que está atrelado ao template, é 4002, beleza? Então agora eu tenho um template. Ele sempre fica assim, ó, com esse monitorzinho e um arquivinho aqui atrás. Esse é o template, beleza? Então aqui eu vou clonar esse template. Botão direito, tá? Clone. Full clone. Local LVM é onde ele vai persistir o disco da máquina. Aqui você define um nome. Vamos colocar aí YouTube Demo. Resource Pool, normalmente ele fica vazio, tá? Então, vamos clonar. Quando eu clonar, você pode clicar aqui e acompanhar o processo de clone, beleza? É bem rápido, mas mais uma vez, isso vai depender do seu setup. 9 e 100. Beleza. Task OK. Pode vir aqui no status, se tiver OK, e no output aqui, task OK, é porque está OK. Então, beleza, vamos fechar aqui. E aí, olha o nosso YouTube demo aqui. Depois disso, pô, a gente vai precisar fazer o SSH na máquina, não vai? Vai. Vem aqui no CloudNet. Isso aqui é tipo como se fosse um disco que está conectado na máquina. Além do HD, quando você vem aqui em hardware, você vai vir aqui e tem hard disk. 50 GB, lembra da nossa configuração? Então aqui vai ter o CloudNet também. Que é mais um volume aqui conectado nessa máquina. Vem aqui, ó,
ipconfig 92.168.0.199/24 e nosso gateway 92.68.0.1. Vou dar um OK e finalmente eu vou inicializar essa máquina, tá? Uma pingada. Olha aí, olha aí, olha aí. Respondeu, né? Beleza. Vou pegar aqui, vou dar SSH, lembrando que a minha chave pública está dentro da máquina. Eu vou dar um SSH nela agora. Yes, porque no meu non-host não existe ainda uma referência para essa máquina, então eu vou dar um yes, vou entrar e pronto. Docker ps, beleza. Docker version, nossa build do Docker, beleza? A versão do Ubuntu 18.04.6 é antiga, é LTS, mas com o setup que eu vou explicar agora, né, nessa série de vídeos, é certeza que funciona. É o que eu uso tipo todo dia aqui. Vai funcionar muito bem para vocês também. Cara, deixa um comentário aí. Estamos aí começando. Clica no sininho, dá um like aí, divulga o canal. E é isso. Ó, a máquina já está aqui. O CloudInit sempre vai rodar um apt por trás para sempre atualizar as coisas da máquina, todas as dependências dela. Tipo, eventualmente, toda vez que você dá um reboot, ele vai dar uma atualizada nas coisas da máquina, beleza? Isso é normal, não se preocupe. Logo, logo, o apt vai ficar disponível de novo. Ó, apt install vim, por exemplo. Ele não vai deixar porque tem um outro processo usando ele. E aí, aqui, ó. É isso. Valeu e até o próximo vídeo.